Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 2:11. Mateus 2:11. Hoje é um dia muito especial, ou antes é as vésperas de um dia muito especial. Nós comemoramos a dia 25 de dezembro, o nascimento do Senhor Jesus. Hoje é a noite consoada, todos se reúnem e eu queria vos trazer a palavra de Deus para nós termos mais conhecimento daquilo que realmente aconteceu no dia em que Jesus nasceu. Realmente, como está escrito, e nós vamos ver depois mais à frente, que ah, Jesus, quando nasceu, foi colocado numa manjedoura. Realmente ele foi lá colocado porque não havia lugar nas estalagens, não havia lugar para eles poderem, não havia hotel, não havia nada onde eles pudessem pernoitar, e então, como ela estava em trabalho de parto, ela teve que ter a criança e colocá-la numa manjedoura. Eu quero que nós entendamos que Deus é que prepara todas as coisas e permitiu que isto acontecesse para que o mundo visse que o seu filho veio ao mundo. O seu filho Jesus veio ao mundo e não veio com grandes alaridos, com grandes sons de trombeta. Ele veio ao mundo para se humilhar. Se humilhou até a ponto de ir à cruz. Mas não quer dizer com isso que, apesar de se humilhar, não quer dizer que ele com isso tivesse falta alguma. E é isso que eu vos quero mostrar. Pois ele já não estava na manjedoura, já não estava naquele sítio onde tinha animais, e foi para uma casa, conforme vamos ler, Mateus 2:11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros, e lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Quem? Os magos, uns reis magos que vieram do Oriente. Quando um rei oferece a outro rei, ele oferece. Eles queriam adorar aquele que era nascido como o rei dos judeus. Quando um rei oferece a outro rei, oferece mesmo a sério. Ele dá ofertas mesmo grandes. Portanto, Jesus, pouco depois de nascer, já estava rico, pois tinha ouro, incenso, mirra. Ouro, não é preciso dizer o valor, incenso e mirra também eram valiosos na altura. Às vezes a nossa visão das coisas, da maneira como estamos habituados, terrena, traz dificuldade de entender porquê. Não foi por acaso também que Jesus, quando foi crucificado, lhe tiraram a vestes que ele tinha e os soldados sortearam as vestes deles para quem havia de calhar. Porquê? Que era um vestido bom. Porque se fosse um vestido roto que não prestasse, para que é que eles haviam de estar a sortear entre eles? Nós temos que ler a palavra de Deus e não fazer ideias daquilo que nos falam, daquilo que nós pensamos. Não. Temos que ler a palavra. Ouro, incenso e mirra. Foi o que os reis ofereceram. O rei Jesus. Acabaram de nascer. Vamos semear em nome de Jesus.
Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, por podermos semear no teu reino. Recebe esta nossa oferta das nossas mãos, Senhor. Recebe esta oferta como presente ao Senhor Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a teu nome. Glória a teu nome. Então vamos abrir em Lucas 1:34 e o título é o Natal. O Natal, onde celebramos o nascimento de Jesus, nosso Senhor e Salvador. É conhecido entre nós também para nós darmos prendas uns aos outros, dar ofertas uns aos outros. E muitas das vezes é mais conhecido por isso do que realmente de nós glorificarmos, honrarmos o aniversariante que é Jesus. Não se sabe se foi realmente neste dia, nesta época, a palavra de Deus não explica nem diz a altura certa em que foi, só diz que Jesus nasceu. Mas não dizem que mês foi, não dizem que altura foi. Os homens estipularam que foi a esta altura, não tem problema nenhum, não penso que da parte de Deus haja problema algum. O que interessa é nós nos lembrarmos do aniversariante mais do que tudo o resto. E eu quero-vos contar um pouco como tudo aconteceu, quero-vos ler a palavra de Deus. Você pode ver na palavra de Deus mais detalhadamente tudo o que eu vou falar neste capítulo 1 de Lucas e nos outros, nos evangelhos, no princípio de cada evangelho você irá ver a falar sobre o nascimento de Jesus. Ora, um anjo apareceu à mãe de Jesus, a Maria. Apareceu um anjo e disse-lhe que ela iria conceber e iria ter um filho. Ora, ela ainda não tinha conhecido varão, ela era virgem. E como é que ela iria ter um filho se era virgem? Pois aí é que está. Muitas das vezes no mundo, neste mundo, nós olhamos só para as coisas terrestres e não pensamos nas espirituais, no poder do Espírito de Deus que pode operar em nós e através de nós. E isso vai limitar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Veja aqui, Lucas 1:34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço varão? Ele nunca teve relações sexuais com nenhum homem. E respondendo o anjo, disse-lhe: será sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que é de ti há de nascer, e será chamado Filho de Deus. Ela foi concebida pelo Espírito Santo. Através do relacionamento sexual, não. Porque ela continua virgem. Deus colocou uma semente dentro dela, dentro do ventre, sem ter relacionamento sexual com ela. E ela se viu concebida pelo Espírito. É impressionante nós vermos isso. Realmente ela foi uma mulher agraciada por Deus e escolhida por Deus para que pudesse trazer ao mundo Filho de Deus Altíssimo.
Realmente foi uma mulher que Deus honrou, mas que Deus honrou para nosso conhecimento, não para cá duremos, não busquemos dela coisa alguma, porque ela não tem poder para nos dar nada. Que atualmente, ou poucos anos depois de Jesus ser crucificado, ela morreu e acabou tudo o que ela tinha para fazer na Terra. Nós temos que perceber, inclusive Jesus, várias vezes nos Evangelhos, lhe viraram-se para ele e disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele virou-se e disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a palavra de Deus. E outra vez disse: bem-aventurados os peixes que te amamentaram. Jesus respondeu: não, bem-aventurado aqueles que andam com. Quero que você entenda. Calhar, em vez disto, vamos ler a palavra de Deus. Ora, deixe-me aqui fora de. Lucas 8, 20. Lucas 8, 20. Lucas 8, 20. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que te querem ver-te. Mas respondendo ele e disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Será que ele estava a desonrar os seus próprios irmãos de carne? Ou estava a desonrar a mãe? Não, estava a tentar mostrar que a honra devia de ser dada a Deus. Lucas 8, 20. A honra devia de ser dada a Deus e à sua palavra. E não a honra ser dada aos pais dele, nem a qualquer outro humano. Veja aqui o que está escrito também em Lucas 11, 27. Lucas 11, 27. E outra vez uma mulher exalta a sua mãe. Em Lucas 11, 27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher entre a multidão, levantando a voz, disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que tu amamentaste. Mas ele disse: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Mais uma vez, Jesus exalta a palavra de Deus, exalta a Deus e não exalta a sua mãe. Será que ele estava a desonrar a mãe? De forma alguma. Ele queria que as pessoas entendessem que não era ele, não era a sua mãe, mas era Deus Altíssimo, seu Pai. Tinha toda a honra e toda a glória. Vocês entenderam? Você tem que ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Porque esta palavra que eu estou a ler é a Bíblia Sagrada e você pode ler em qualquer Bíblia Sagrada. E você vai ler aquilo que eu realmente tive a ler.
Então, Deus agraciou esta mulher, Maria, para que ela tivesse um filho. E esse filho fosse chamado Jesus. E eu agora vos quero ler mais passagens bíblicas onde em Mateus 1:23. Mateus 1:23. Um anjo lhe aparece em sonhos a José e a José percebeu que ela tinha concebido, mas ele nunca tinha tocado nela. E ele então, José, o que iria ser marido de Maria, queria se afastar dela. Antes, ele já era esposo dela, mas não tinha tocado nela. Uh, Então José, seu marido, que era justo, não queria inflamá-la e tentou deixá-la secretamente, aqui no versículo 19. E depois um anjo lhe aparece em sonhos e começa a falar com José. E depois lhe diz, no versículo 23, 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamará Luão pelo nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como um anjo, o Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Agora vejam. E não a conheceu até o dia, até que deu à luz o filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Não a conheceu. Vamos lá ver. Quando nós conhecemos alguém, nós foi-nos apresentado. Ora, mas eu conhecia a mulher. Então que termo é este bíblico que nos é trazido? Este termo é trazido logo no princípio da Bíblia. Não é preciso abrirem, eu vou-vos só dizer onde é que está, em Gênesis 4:1. Gênesis 4:1. Não é preciso abrirem, eu vou abrir eu e vou-vos ler. Gênesis 4:1. E está aqui a dizer: então conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, que significa a Inquisição, e disse: alcancei do Senhor um varão. Então, o termo bíblico sobre conhecer é ter um relacionamento íntimo com. É ter um relacionamento sexual com. Então, quer dizer, vamos voltar atrás, não é? Estamos aqui no versículo 25, Mateus 1:25, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Quer dizer, nunca ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois do nascimento de Jesus, José a conheceu, teve relacionamento, ela deixou de ser virgem. E a partir daí teve mais filhos, outros irmãos de Jesus. É bom nós entendermos o que a Bíblia nos diz. E para nos ajudar a entender que não devemos exaltar a B ou C, pouco importa quem é, mas se nós temos que exaltar, devemos de exaltar a quem Deus diz para exaltar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só estes. Eu lembro-me uma vez, perguntaram-me sobre imagens, o que é que eu achava. Eu olhei para a pessoa e lhe perguntei assim, desculpa, tu foste batizado? Fui batizado. E foste batizado em nome de quem? No Pai, Filho e no Espírito Santo. Então tu foste batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então só esses adorarás. Porque por esse tu foste batizado. Nesses tu foste batizado. Não devemos... mas eu fui ensinado assim. Ouça, eu fui ensinado em muita coisa. E mudei a minha vida por causa da palavra de Deus. Porque à medida que eu conhecia mais e mais a palavra de Deus, mais via que aquilo que me foi ensinado, aquilo que me foi explicado,
Estava errado. Está errado. Então eu tenho que mudar a minha a minha conduta, a minha forma de pensar, a minha forma de andar. Mas não tem mal. Tem muito mal. Sabe porquê? Em Êxodo 20 você vai ver os 10 mandamentos. E lá diz, não farás para ti imagem de escultura do que há no céu, na terra, nem debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem as servirás. Porque eu sou Deus zeloso que visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Quer dizer que todos aqueles que fizerem isso, fizerem imagem de escultura e dobrar os joelhos a ela, estão a trazer até si, até aos seus filhos, até aos seus netos, até aos seus bisnetos, maldição. E se nenhum deles quebrar essa maldição, a maldição irá continuar. É você ler, vá a Êxodo 20 e leia o que lá está. Nós somos humanos e muitas vezes acreditamos mais no que é palpável, no que vemos com os nossos olhos, do que sentimos, do que achamos, mais do que aquilo que é invisível, que é o nosso Deus que é invisível. Nós estávamos aqui a cantar invisível, mas real. Realmente é verdade, ele é real. Mas ele não se mostra. E ele não quer ser feito em imagem alguma. Porque ele quer continuar invisível. E é aqui que eu quero que você entenda. Jesus, que nós não sabemos que imagem teve, como era, e tudo mais. Pensa-se que ele deveria ter barba e cabelos compridos, porque naquela região onde ele nasceu, todos andavam assim, então pensamos que ele poderia ser como os outros. Andar como os outros. Poderia não andar, nós não sabemos. Nós nunca ouvimos. Nem há descrição bíblica. Então o que é que podemos dizer? Podemos dizer que Jesus veio a este planeta para nos ajudar a podermos ter ligação direta com Deus. Ele veio ser o nosso telemóvel, porque ele quebrou, rasgou o véu, parava o lugar santo do lugar santo dos santos, podendo assim todo homem e toda mulher que creia em Jesus ter ligação direta com Deus e a poder orar a Deus. Nós temos que entender que Jesus veio ser a causa da nossa salvação. O grande amor do Pai para que deu o seu Filho, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio a ser a causa da nossa libertação, da nossa bênção. Eu volto a dizer, muitas das vezes nós não entendemos que vivemos num mundo, mas que existe um mundo espiritual. Como é que você justifica, ao você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você a partir desse momento se torna um filho de Deus? Um filho de Deus em quem o Espírito é recriado e você se torna um filho de Deus. E a partir desse momento, você começa a ser abençoado, mas também começa uma caminhada com Deus. É que você cada vez tem que separar mais do mundo e andar mais com Deus. Nós estamos hoje, nesta reunião, a lembrar-nos do que Jesus é. Estamos a celebrar o Natal. Mas não nos devemos esquecer tudo o que Ele é, tudo o que Ele fez por nós. Vamos a Lucas 2:6. Lucas 2:6. Exatamente para vos explicar Lucas 2:6. Exatamente para vos explicar que José, pai de Jesus, na terra, Maria, mãe de Jesus, e Jesus foram chamados por decreto de
parte do César Augusto, foi feito um decreto para que fossem registados. E ele então teve que ir para a cidade onde nasceu, de onde ele era, que era Belém, e então registar-se ele, a sua mulher que estava grávida, e foram-se lá registrar. Só quando chegou lá, por causa de haver tanta afluência de pessoas, para se poderem registar, todas as estalagens, todos os hotéis, o que você quiser chamar, estavam ocupados. E eles não tinham sítio onde ficar. Só que o problema é que ela entrou em trabalho de parto. Quer dizer que a criança ia nascer naquela altura. E eles encontraram o sítio de animais onde ela pôde dar à luz. Quando nasceu, colocaram numa manjedoura. Veja aqui, e aconteceu que, estando eles ali e se cumprindo os dias em que havia de dar à luz, deu à luz o seu primogênito e o envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eles foram para o lugar dos animais porque não havia lugar na estalagem. Quer dizer que José podia pagar a estalagem. Eles queriam ir para a estalagem, mas não havia lugar. Por isso, ele foi colocado numa manjedoura. É bom nós entendermos e lermos a palavra de Deus para que toda a dúvida saia da nossa cabeça. Porque muitas das vezes, não, Jesus era pobre. Como era pobre? Como é que era pobre? Como você pode dizer que é pobre? Ele, pouco tempo depois de nascer, porque não foi quando ele nasceu, porque quando ele nasceu já estava numa casa, não é? Quando os reis magos vieram ter com ele, ele já estava numa casa, até lá não, estava no sítio dos animais, não é? E foi colocado numa manjedoura, mas antes, ou depois disso, desculpem, ele foi para uma casa. E então os reis magos lhe apareceram e ofereceram ouro, incenso e mirra. Não se esqueçam que era reis que estavam a dar ao rei Jesus. Eles diziam que era nascido o rei dos judeus. Por que é que eu estou a fazer este reparo? Porque a qualquer outra pessoa você pode dar uma dádiva, mas quando você dá a um rei, a dádiva tem de ser grande. Por isso Jesus, quando nasceu, já tinha tudo bom. Para você entender o quê? Se você agarrar em toda a Bíblia e for lendo, vai ver que todos aqueles que caminham com Deus são abençoados. Você vai ver Abraão, Deus disse, sai da tua casa que eu te abençoarei, e abençoou. Você vai ver Isaac, Deus disse, semeia na terra que eu te disser, que eu te vou abençoar, e a terra havia uma grande seca na altura, vai e eu vou abençoar, e abençoou, e o enriqueceu, e se tornou muito grande. Jacó o enriqueceu também, mesmo apesar de ele estar 14 anos a servir para poder casar com a mulher que ele queria. Ele teve 14 anos, ele teve 7 anos, o tio o enganou e ele o fez casar com a filha mais velha, mas ele queria era a filha mais nova e teve mais 7 anos a trabalhar de borla. E ao final de 14 anos, Deus deu a volta ao texto. E Deus o abençoou. Muitíssimo. Ficou riquíssimo. E é aqui que eu quero que você entenda. É da vontade de Deus que todos enriqueçam. Ouça bem. É da vontade de Deus que todos tenham as necessidades supridas, que vivam confortavelmente, que vivam bem, que tenham tudo o que é necessário. Isto é a vontade de Deus. Agora, para uns pode ser confortável ter isto ou aquilo e para outros não ter. Mas o que é mais importante é você ter Jesus no coração. O mais importante é buscar a Deus, porque se você buscar a Deus, você tem tudo.
Veja a descrição de Jesus por João. Vamos a João 1. João 1:1. Veja o que está aqui escrito. João 1:1. O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas espera aí, mas Jesus nasceu nesta altura? Não, Jesus entrou na Terra nesta altura. O que está aqui escrito é que ele estava na criação. Portanto, assim, se você for lá, ao princípio, a Gênesis, e se for ler, chega a uma altura e diz assim, diz Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus não estava a dizer, eu faço. Não, façamos. Isto quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Não é por acaso que é utilizado o nome de verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é algo que se usa nas nossas palavras, usamos e temos verbos. Para quê? Para mostrar uma ação, algo que vai ser feito, algo que está a acontecer, algo que vai ser feito. Isso é que é o verbo utilizado nas palavras, nas frases. Você vir e disse Deus, haja luz. Ele utilizou um verbo de haver, haja luz. Então utilizou a palavra, o verbo, utilizou Jesus, haja luz. O Pai é o arquiteto, o Filho, aquele que fala a palavra, e o Espírito Santo, aquele que opera. Vamos ver um pouco mais abaixo, versículo 12, um pouco mais abaixo, João 1:12. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quantos receberam quem? Jesus. E depois diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesta descrição nós vemos que é da vontade de Deus. Nós aceitarmos Jesus no nosso coração para que por Ele nós possamos tornar filhos de Deus. Ao aceitarmos Jesus no nosso coração, ao aceitarmos o que Ele fez na cruz em nosso lugar, nós estamos a aceitar o que Ele veio fazer à Terra. E nós nos tornamos uma nova criatura. Ficamos com uma nova natureza. Mas eu lhes vou dizer que aceitar Jesus não é, pronto, a partir daí está tudo feito. Não. Aceitar Jesus é o princípio de tudo. Mas agora existe uma caminhada que você tem que fazer com Deus. Existe uma caminhada que você tem que fazer. E essa caminhada o vai tornar um humano melhor. Porque fez isso comigo. Ainda agora, andar com Deus me torna um humano melhor. Porque às vezes eu tenho vontades da minha carne, vontades de que quando fizeram isto ou aquilo ou aquilo outro, eu tenho vontade de retaliar, tenho vontade de não vou fazer isto, não vou fazer aquilo, mas Deus me mostra com grande amor que não é assim que se deve fazer. Eu faço o que Ele diz,
Não faço o que eu quero. Por isso é que digo, quando você aceita Jesus, você se torna o humano melhor. E à medida que caminha com Deus, Deus o vai tornando melhor a cada dia. Porque você deixa de fazer algumas coisas que eram erradas, passando a fazer o que é certo. Entre elas, eu vos quero falar de algumas. Veja o que é que Jesus fez em Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Ele foi em tudo o nosso exemplo. Lucas 23, 33. Chicotearam Jesus. Chicotearam Jesus. Cuspiram-lhe em cima. Fizeram-lhe tudo. Rasgaram-lhe as vestes. Não, tiraram-lhe as vestes. E agora levaram para um lugar. Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram-lhe sortes. Quem? Os soldados. Lançaram sortes para ver quem é que calhava o vestido. Quem é que ficava com o vestido. Mas Jesus dizia, apesar de ter sido crucificado, apesar de estar naquela posição, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Este ato de Jesus falar isto é um ato altamente espiritual. Na sua vida, na minha vida, se você fizer isto, você vai estar a abençoar a sua vida grandemente. Cada vez que você perdoa alguém, você não está a libertar a pessoa, você está a libertar a si próprio e está a abençoar a sua vida. Deixa-me mostrar uma coisa. Vamos aqui, vamos ver a oração do Pai Nosso. Lucas 6:9. Lucas 6:9. Nesta oração, Jesus não só ensina a orar para que a nossa dependência fique completamente, exclusivamente de Deus, mas também nos mostra que o nosso caminhar pode ser abençoado se as nossas reações forem corretas. Reações. Eu vou voltar a dizer, reações. Quando nos fazem mal, qual é a sua reação? Veja o que está aqui escrito. Mateus 6:9. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Uma grande oração. Mas veja logo a seguir o que é que Jesus continua a dizer. Versículo 14. Logo a seguir. Portanto, tivemos a ler o 13. Amém. E logo a seguir o 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Isto quer dizer o quê? Quando o machucarem, quando o magoarem, você não perdoar, Deus não vai perdoar assim o que é que você tem feito. E você pode dizer, eu não fiz nada de mal. Você está completamente.
Eu vou-lhe dar o exemplo, alguns exemplos. Alguém vai na rua e vê uma mulher, um homem vai na rua, vê uma mulher e cobiça essa mulher e pensa na sua cabeça o que é que poderia ter com ela e tudo mais, você já pecou. Pecou contra ela e contra Deus. Se você, quando está a falar com alguém, falar mal de alguém, você já pecou. Você mentiu a alguém, você pecou. Se você não pensou em nada, mas teve uma reação diferente daquilo que seria bondoso, você acabou de pecar. Você percebe por cada vez que eu começo uma reunião, cada vez que eu estou a orar, eu oro sempre da mesma forma. Pai, eu te peço perdão por tudo o que eu fiz, não foi o teu agrado. E eu perdoo a todas as pessoas em nome de Jesus. Magoarem o meu filho. Porquê? Eu quero ficar liberto e continuar liberto e continuar abençoado. Por isso eu oro assim. Você sabe que eu oro a pedir a Deus que me guie, que me mostre o caminho, que me mostre aquilo, que me chama a atenção se alguma coisa de errado eu fizer. Eu peço isso a Deus. Porquê? Porque eu sou humano. Eu sou humano. E infelizmente erro. Infelizmente erro. Por isso eu peço a Deus para me mostrar. Você sabe quantas vezes eu já orei a Deus em certas situações em onde eu dizia, Senhor, se tu queres que eu mude a minha posição, a minha forma de estar em relação a este assunto, apesar de eu ter sido magoado, se quiseres que eu mude, se quiseres que eu vá à pessoa e peça perdão, eu faço. Já orei várias vezes. Ele nunca me disse para fazer nada. Mas, no entanto, já houve alturas, mesmo sem eu dizer isto, ele me chamou a atenção para que eu pedisse perdão à pessoa. Será porque eu fiz? Não, porque eu falei de uma forma mais áspera. Só por isso. E não ofendi ninguém, não magoei ninguém, não falei de uma forma mais áspera. E Deus não gostou. Deixa-me nos dar um exemplo bíblico. O povo que tinha saído do Egito precisava de beber água. E então Moisés foi ter com Deus e Deus, foi ter com Deus, quer dizer, orou a Deus. E ao orar a Deus, Deus, eu preciso de água, eles precisam de água, eles precisam beber água. E Deus disse-lhe para ele, olha, vais à rocha e bates com a vara na rocha que ela vai sair água. E então saiu água assim. E então todos beberam, todos ficaram bem, todos ficaram. Houve outra vez que precisaram outra vez de beber água. Claro, tinha necessidade de beber água. E Moisés voltou outra vez a orar a Deus e Deus lhe disse, olha, fala à rocha e ela dará água. Isto foi o que Deus disse. Fala à rocha e a rocha dará água. Mas Moisés não foi assim que fez. Chegou lá e bateu que a vara 2 vezes. E realmente saiu água. E todos beberam. Todos ficaram felizes. Só que Deus chamou à parte e disse, não foi isso que eu te disse para fazer. Eu disse para falar à rocha. E por causa de me teres desobedecido, não vais entrar na terra prometida. É só para você entender. Ele perdeu algo na sua vida porque não fez a direção divina. Em Romanos 14:23 está escrito: se alguém não come por fé,
está condenado, porque tudo o que não é por fé é pecado. Tudo o que você fizer não é a fé e na confiança em Deus, você está a pecar já. Você está a entender a dependência que nós temos que ter de Deus? O buscar a Deus constantemente? Porque só assim você fazendo, eu vou-te explicar. Se nós cada vez pecamos, que erramos, nós nos afastamos de Deus, nós ficamos mais propícios a que os problemas cheguem até nós. Cada vez que nós erramos, mas pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa e nós voltamos a andar com Deus. E os problemas se afastam de nós. Algumas pessoas pensam, não, eu aceitei Jesus, eu estou a ir à igreja, eu estou a fazer o que é correto. Mas quando saem da igreja, buscam andar com esta ou com aquela mulher, buscam fazer isto ou aquilo, o que é que estão a atrair para as suas vidas? Maldição. Mas não é por ir à igreja que a maldição para. A maldição vai parar quando ele mudar de atitude e parar de fazer o que deve. Mas eu não consigo. Aí é que está. Você tem que crucificar a sua carne. Você tem que tomar a sua cruz. E muitas das vezes a cruz tem a ver com você crucificar o seu corpo. Não deixar ele fazer o que o corpo quer. Mas eu gostaria de fazer isto. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, se você é casado e quer andar com outras mulheres, isso é digno? Não, não é digno. E você vai atrair para a sua vida problemas. Eu quero que você entenda isto. Eu sei que para muitos isto, não, mas isto não ouça, há muita gente que luta contra bebida, luta contra tabaco, luta contra droga, luta contra a prostituição, para não se prostituir, luta para quê? Para que continue a andar com Deus. Mas nestas lutas, se você buscar a Deus e lhe pedir ajuda, Ele o ajuda e o liberta. Eu antes de aceitar Jesus, aos 25 anos de idade eu aceitei Jesus. Eu antes de aceitar Jesus eu vivia como qualquer pessoa do mundo vive. Mas quando aceitei Jesus eu percebi que eu tinha que mudar a minha atitude. Eu percebi, ou antes Deus me mostrou, que até os meus pensamentos fazem com que eu peque. A questão, cada vez que eu ia a conduzir e eu via uma mulher a vir no passeio, eu olhava para o outro lado para que não deixasse que a minha cabeça pensasse coisas. E você pode dizer, mas como é que isso é possível? Ouça, eu lutei contra isso. Porque a falta de sexo na minha vida fez com que eu tivesse que lutar para me manter com Deus. Ele quis ver se eu fazia isso. Portanto, assim que eu comecei a orar, Pai, eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo do Deus Altíssimo em nome de Jesus. E eu te peço perdão por tudo o que eu pensei que não foi do teu agrado. Várias vezes eu orei isto. Várias vezes. Para quê? Para me manter com Deus. É isso que eu quero. Que há coisas que eu possa estar a fazer e que você sabe que o estão a afastar de Deus. E você diz, mas eu não consigo. Consegue. A palavra de Deus que você diz que você nunca lutou até o sangue. Quer dizer que há coisas que podem ser impossíveis,
mas impossíveis para si, mas possíveis para Deus. Ouça, Deus tira-nos a vontade se nós quisermos. Eu já dei este exemplo várias vezes. Eu fui dentro de um centro comercial, numa superfície comercial, eu vi um objeto que eu queria comprar. Precisava dele? Não, mas eu queria comprar. Precisava dele? Alguma vez precisei dele? Não, mas eu queria comprar. Mas tinha um desejo enorme de comprar. Eu disse, Pai, se for da tua vontade que eu compro, até eu compro. Mas se não for da tua vontade, tira-me o desejo dentro. Ouça, instantâneo. Desapareceu todo o desejo de comprar. Aquelas pessoas que têm o desejo de comprar isto, comprar aquilo, porque lhes dá prazer comprar, comprar, comprar. Você ora, Deus. Ora, Deus, Senhor, tira-me de mim o desejo de comprar. Que eu compre aquilo que é útil para mim. Sabe o que é que vai acontecer? Exatamente. Pai, eu quero deixar de fumar. Ore. Pai, me ajuda, tira-me o desejo de tira-me o desejo da droga, tira-me o desejo da prostituição, tira-me o desejo. Ao você fazer isso, você está a dizer a Deus, Senhor, eu dou-te. Tu podes mexer na minha vida, tu podes tocar na minha vida, eu quero que toques, eu quero que me ajudes. Ao fazer isso, lhe garanto que a bênção vem para a sua vida. Eu sei porque veio para mim. Eu quero-vos terminar Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. Talvez seja das partes mais difíceis de nós seres humanos, é isto. Muitas das vezes ajudamos pessoas, muitas das vezes fazemos o melhor, nós, e depois levamos patadas. E você que me está a ouvir, você pode pensar e lembrar-se de algumas. Mas veja o que eu lhe vou ler. E esta é a vontade de Deus para que nós nos continuemos a ser filhos de Deus. Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal. Procureis as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vigueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Será que isto é fácil? Não, não é. Possível? Sim. Porquê? Porque nós estamos a orar. Lembro-me uma vez, por causa de uma pessoa, eu tive que orar para poder perdoar essa pessoa. Eu não só tive que dizer, Pai, eu perdoo essa pessoa, mas eu orava por essa pessoa. Eu abençoava essa pessoa. Para quê? Para que a revolta e a raiva que eu sentia contra essa pessoa saísse de mim. Porque raiva e revolta nada tem a ver com nada. Absolutamente nada. E você pode dizer, mas eu tenho razão. Eu fiz tudo do bom. E fizeram mal. Mas fizeram a Jesus e o crucificaram. E, no entanto, ele na cruz disse,
Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem. E você sabe, a pessoa que fez o que fez, será que ela sabe realmente o que é que está a fazer? Será que ela sabe realmente o que está a fazer? Eu peço ao grupo de louvor que venha aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar e depois vamos fazer Santa Ceia. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, és-me aqui, Senhor. Fui escolhido por Ti. Fui escolhido por Ti, Senhor. E eu te agradeço por isso. Ajuda-me a me tornar cada vez mais e mais um filho teu, um filho digno de andar na tua presença e estar na tua presença. Preciso de ajuda constantemente, Senhor. Eu preciso de ajuda. Eu me lembro de hoje, do teu filho Jesus, tudo o que ele fez em meu lugar, toda a bênção, o que tu permitiste ele vir a este planeta e me abençoar. Hoje comemoramos o seu nascimento, mas também comemoramos a tua bênção de nós podemos ter tornado teus filhos. E te agradecemos por isso. Obrigado por tudo que nos tens dado. Obrigado pelo que já temos, Senhor. E obrigado pelo que vais trazer. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Então vamos fazer a Santa Ceia. Primeira Coríntios 11:23 diz: Porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Por todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, eu abençoo este vinho, este pão, no nome de Jesus. É maior que qualquer outro. Teu nome é Jesus. Teu nome é Deus. És conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte. Teu nome é maior que qualquer outro. Teu nome é Jesus. Teu nome é Deus. É conselheiro maravilhoso, o príncipe
Podemos ficar de pé, se faz favor. Glória a Deus. Pai, levantamos o pão em cima do corpo de Jesus, derramado na cruz. Este filho que tu trouxeste a este mundo, Senhor, para que por ele nós pudéssemos ser salvos e libertos em nome de Jesus. Ele veio a ser a causa da nossa salvação. Nós nos lembramos dele e tomamos parte neste memorial. E tomamos o pão no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, eu agora levanto o cálice, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz. Esta aliança renovada que tu fizeste, Senhor, que tu preparaste para nós, Senhor, para que através de Jesus nós tivéssemos livre acesso a ti, para que possamos buscar-te a ti orando. Agradecemos por isso. Lembramos o que Jesus fez, honramos a Ele, fazemos este memorial em honra a Ele, no nome de Jesus. Tomamos o cálice no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Muitas bênçãos. Bom Natal. Sejam abençoados todo lugar onde estiverem. Que Deus seja o vosso guia em todas as coisas. Amém. Muitas bênçãos.